Assis, devido a problemas que são fato público e notório, atravessado pelo transporte oferecido pela empresa que está atuando aqui no nosso município pela uma licitação, foi então necessário se fazer várias notificações para essa empresa para que ela corrigisse problemas estruturais, problemas com os carros, enfim. A administração José Fernandes tentou durante um ano que eles consertassem os problemas e não foi atendido, sendo que ao final do ano, então, foi necessário a rescisão contratual. A rescisão se deu, então, de forma amigável, para que a administração não tivesse que arcar com multa de contrato e nem mesmo a empresa tivesse que arcar também com a multa. A atual empresa, então, irá ficar aqui no município de Assis, prestando serviço para o município até o final de fevereiro, começo de março. E estamos, então, a administração municipal em fase de uma nova licitação para a contratação de uma outra empresa que preste o serviço de acordo com aquilo que a população de Assis merece e acredita ser o melhor. Então, nós estamos aqui para ouvir a população assisense. Aquelas pessoas que se inscreveram ainda estão dentro do prazo para poderem se inscrever, vão poder fazer uso da palavra aqui no púlpito pelo período de 2 minutos, prorrogável por mais 1 minuto. Nós estamos aqui, administração municipal, com o intuito de ouvi-los para que o que vocês nos digam seja útil para que nós possamos, então, melhorar o contrato, melhorar a prestação de serviço, melhorar os pontos de ônibus. Então, a administração municipal está aqui hoje para ouvi-los. Eu sou a Marina Antunes, secretária municipal de Negócios Jurídicos. Esse aqui, ao meu lado esquerdo, é o secretário de Obras, Clóvis Marcelino. Ao meu lado direito, o secretário do Meio Ambiente, Fábio Nossac. Presente aqui também o prefeito municipal, José Fernandes, na pessoa do qual eu cumprimento todas as demais autoridades presentes aqui nessa sessão de audiência pública. Eu vou abrir, então, a palavra ao secretário de Obras para que ele faça as considerações que entender pertinente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, doutor Lúcio de Ourinhos, nosso amigo, colaborador antigo, prefeito Godoy, Zé André, vereadores e os demais presentes aqui. Nós encontramos, então, uma situação já difícil desde o início do mandato do ano passado. Um desacordo da empresa em relação às obrigações contratuais que ela havia assumido nos idos de 2015, aludindo que ela não tinha condições de cumprir esse contrato em razão de defasagens e de expectativas que foram criadas de um contrato que não condiziam com a verdade. O que não nos interessava naquele momento, haja vista que a mesma havia participado de um processo licitatório e tivera a oportunidade de averiguar todos os itens elencados naquele edital lá. Mas nós tivemos, então, a situação de lamúria mesmo, de penúria, durante todo o exercício de 2017, onde quem efetivamente pagou, está pagando o pato disso, é a população usuária desse transporte. Um transporte deficitário, um transporte que não oferece horários, retidões de horários, um transporte onde os ônibus, os veículos são extremamente fora daqueles que obrigatório de contrato, onde não se obedecia a questão de limpeza, de manutenção, em suma. Várias situações de dificuldade que colocaram o usuário, o cidadão assisense, numa situação realmente de penúria, atrasando dos seus trabalhos, passando desconforto, nervoso, perdendo o dia de trabalho. Isso foi durante todo o exercício de 2017, e nós fomos pontuando a empresa, nós fomos, como a Marina colocou, nós fomos pontuando a empresa, nós fomos colocando as necessidades de adequarmos o contrato, nós fomos autuando, nós fomos notificando a empresa, constituímos uma comissão, essa comissão para elaborar, estudar toda a situação que estava acontecendo, ouvimos a empresa, chamamos a fazer um ajuste desta situação em que ela estava para que nós pudéssemos estar cumprindo o contrato. E, infelizmente, não obtivemos êxito. Quando foi, então, a Marina colocou no final do ano, nós
necessariamente tivemos que fazer a rescisão amigável desse contrato, haja vista que a empresa havia solicitado um subsídio do município e também um realinhamento de preço da sua passagem, o que não era possível para aquela modalidade de contrato. Mas constituímos, então, uma comissão que foi estudar o que nós teríamos que mudar, efetivamente, para a nova licitação. Quem vai fazer essa explanação para a gente, detalhada, desse edital, da maneira com que nós estamos tratando isso, que nós estamos vendo as necessidades, readequação de linhas, readequação de horários, qual tipo de veículo, o que nós podemos estar usando, vai ser o Godoy. Então, eu só queria dizer para vocês que é com muita satisfação que nós estamos, o tempo urge, nós temos realmente que acelerar esse processo para que nós não deixemos a população na mão, né? Porque existe um prazo legal que a empresa Rápido Turismo terá que obedecer, não é só o dia 31, dia final, 1º de março, não, é até que esse processo licitatório esteja concluído, a lei diz isso, ela vai ter que permanecer até que nós tenhamos já uma outra empresa com um contrato assinado e iniciando essa prestação de serviço, para que a população não fique sem esse serviço público essencial para todos os trabalhadores. Então, eu retorno para a Marina, para que ela possa, então, convidar o Leonardo Godoy para fazer a explanação desta audiência hoje aqui. Muito obrigado. Convido, então, o Leonardo Godoy, funcionário municipal, para expor a situação para os munícipes. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Godoy, funcionário de carreira da municipalidade há 20 anos. Há aproximadamente 15 anos eu coordeno as ações do Departamento de Trânsito do município de Assis e também, por determinação do prefeito, secretário de obras, eu presido a comissão que fez o trabalho e os levantamentos e a constatação de algumas irregularidades e que a empresa atual que detém a concessão de transporte no município de Assis vem cometendo. O nosso trabalho, como o secretário já colocou, resultou numa rescisão amigável, né? Existem duas situações a serem elencadas, né? Não só uma má prestação de serviço feita pela empresa, mas o modelo de edital que hoje está vigente ser um modelo um pouco engessado e não corresponde à realidade do nosso município. O modelo que está vigente prevê 20 veículos, 17 rodando, com uma idade média de 5 anos, né? Horários de linhas, em algumas de 20 em 20 minutos e outras de meia em meia hora. Nós sabemos que, ao longo do dia, nós temos picos de passageiros que precisam se deslocar no município para os seus trabalhos, enfim. Em determinado horário, esse número de passageiro cai. Você tem um número excessivo de veículos circulando, que não transporta passageiro, porque no horário fora de pico você não tem demanda de passageiro. Isso acaba gerando custo operacional para a empresa. E isso nós constatamos também na nossa fiscalização. A conta não fecha. O número de passageiro hoje transportado, no valor da tarifa vigente e o custo operacional que a empresa tem, acarreta num prejuízo mensal ao proprietário da empresa que detém a concessão de transporte coletivo. Eu gostaria de colocar aqui, nós tivemos, antes dessa empresa, uma outra empresa que começou a sofrer também com esse problema de prejuízo financeiro, porque nós temos uma crise, né, a nível nacional, instaurada no transporte público, né?
É sabido, foi um avanço para o país, mas de 2008 até 2010, mais ou menos, a indústria automobilística bateu o recorde de venda no país. E isso é a individualização do transporte. A pessoa que possui um carro ou uma moto, dificilmente ela faz uso do transporte coletivo, né? E isso acaba tendo reflexo direto no transporte. A CIS, por um exemplo, ela possui 13 legislações municipais que prevê gratuidade à pessoa usuária do transporte coletivo. A prefeitura, por sua vez, não tem condições de subsidiar esse passageiro transportado gratuitamente e o ônus fica para o empresário. Então, nós tivemos até o cuidado de, é um dado que eu trago para vocês, só para reforçar que não é uma realidade só nossa. Araçatuba, por um exemplo, dia 9 deste mês, teve a abertura do processo licitatório, onde não apareceu nenhuma empresa interessada em prestar o serviço na cidade de Araçatuba. Um dos motivos é a gratuidade dos 60 anos. O Estatuto do Idoso prevê a gratuidade a partir dos 65. Araçatuba, como a CIS, por determinação de legislação municipal, a gratuidade passa a ser com 60 anos. A proposta que nós estamos fazendo, e aí abro para vocês darem as suas opiniões e sugestões para que a gente possa absolver isso também e dentro de uma possibilidade, inserir no nosso trabalho, dinamizar a questão do transporte público em Assis. Nós não precisamos de 17 veículos circulando, né? Nós estamos redirecionando essas linhas, trabalhando com uma flexibilidade nos horários. Nós temos que ter veículos em quantidade suficiente em horário de pico. Em determinados horários, em horário de pico. Fora do horário de pico, você tem que ter o transporte coletivo, mas ele pode ser mais enxuto. Você não tem deslocamento no município no sentido de trabalho. Essa é uma das propostas que nós estamos fazendo. A flexibilidade da frota. Hoje, o edital ele determina que o veículo tenha 5 anos, a idade média da frota seja de 5 anos. É exageradamente nova essa exigência. É para uma frota muito nova. Nós temos situações onde a idade média em alguns municípios, e até mesmo Curitiba, que foi referência no transporte público, que tinha a exigência da sua frota em 5 anos, hoje está em 8 anos, né? A nossa ideia é dar essa flexibilidade na idade média da frota e também na composição desta frota, deixando para o empresário, e dentro da dinâmica do transporte coletivo, ele operar em linhas que necessitam de ônibus ou em linhas que necessitam de micro-ônibus, se for o caso, né? Então, eu gostaria de abrir para vocês, para quem quiser fazer alguma indagação ou apresentar alguma sugestão, para que a gente possa estar acolhendo isso, para que no próximo passo do nosso trabalho a gente já finalize. O novo modelo de edital está pronto. A gente está terminando agora a questão do anexo que vai ao edital. A exigência do tipo de veículo, frota. Então, eu só gostaria de dizer que é muito importante a participação de vocês, principalmente de usuários, se tiver aqui, para que a gente possa finalizar o nosso trabalho. E quem sabe aí, quando a gente apresentar à Câmara Municipal para apreciação e aprovação do novo modelo de edital, quando a gente publicar, a gente ter êxito na nossa licitação. Esperamos que tenham empresas interessadas em explorar o transporte público em Assis, que, a partir desse trabalho que nós desenvolvemos, vai ter uma alteração, tanto na composição de linhas, horários e flexibilidade da frota. Vamos procurar atender a população
e exigir da empresa que ganhar qualidade no transporte público. Nós precisamos resgatar o transporte público em Assis. Nós estamos começando do zero, praticamente. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, primeiramente, e abrir para quem quiser se manifestar, fazer algum tipo de sugestão ou indagação. Eu vou abrir a palavra. Só um minutinho, tá? Você se inscreveu? Se inscreveu? A gente fará. Eu ia falar isso agora. Nós vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. São 6 inscritos. Então, eu vou abrir a palavra para essas 6 pessoas virem até aqui, fazerem as perguntas. Nós vamos anotar. Ele vai ficar aqui e vai responder uma por uma das perguntas, ok? A gente faz isso. Você quer fazer a participação falando e não perguntando? Sim, claro. Claro, mas é para isso mesmo. Sim, sim. Vamos começar, então, com a Dona Olinda. Dona Olinda, a senhora pode vir aqui, por favor? Boa noite, Dona Olinda. Boa noite para todos. Tá. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Olha, o que eu queria dizer, uma coisinha eu já falei com o Zé Fernandes, então eu vou falar outra. Que nem eu ouvi dizer por um motorista da empresa que tiraram o ônibus do Clube São Paulo e da rodoviária. E o Clube São Paulo, a gente que vai fazer compra no São Judas, ele para na porta. Aí diz que já faz um mês que não tem. Então, nesses lugares que a gente precisa de ônibus, né, que colocaria. E também o ponto, às vezes é muito longe um do outro, que nem minha filha mora naquela casa da Caixa lá do Parque Colinas, beirando na frente com a linha. Tem um ponto que, quando o ônibus desce na quadra, aí vira todo aquele itinerário e vai parar lá embaixo no Empório Campeão. Então, é muito longe, eu tenho artrose nessa perna, primeiro é difícil. Só que os motoristas dessa empresa, não é elogio, é verdade, eles são muito bonzinhos, eles param na porta para mim, tanto para mim entrar, como para descer, como para subir. Os motoristas, não tenho queixa, não. Eu não, particularmente, são muito bons. E, então, é isso. Tá bom? Ok, Dona Posso Olinda. ir? Pode. Obrigada pela participação da senhora, tá? Fernando Henrique. Fernando Henrique Rodrigues. Boa noite, tudo bem, Fernando? Isso. Aí. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Fernando e eu sou funcionário da empresa, eu sou motorista. E o que eu queria questionar seriam em relação à empresa. Eu queria saber justamente assim, quando a empresa deixar de operar na cidade, como que vai ficar a situação de nós funcionários, porque, como o Godoy falou aqui, existem várias irregularidades. Então, só para citar alguma delas, a empresa não paga fundo de garantia, o nosso 13º não foi pago, e já há mais de 6 meses que a gente vem recebendo o pagamento parcelado. Como que a gente está recebendo? Tira do caixa que fez o dia e desconta até dar o pagamento. Então, assim, para a gente que tem nossos compromissos, tem que honrar, é complicado. E segundo, na minha parte, em sugestão, eu gostaria até de pedir para o Godoy isso, a gente que é motorista, que está no dia a dia, a gente consegue estar em contato com o povo e com a empresa, a gente tem muita ideia, muita sugestão para dar. Então, eu gostaria de pedir se ele pudesse estar fazendo uma reunião com os motoristas, porque a gente tem muita ideia, eu acho que o tempo aqui não vai ser possível dar todas. Mas, por exemplo, a empresa poderia, a próxima que vir, fazer o cartão de idoso, porque tem muito idoso que não tem a idade, quando a gente para no ponto, ele só ergue o RG e, como é muita gente, não dá para a gente fiscalizar. Então, às vezes, a pessoa está andando sem pagar. Né? E deveria ter também, não tirar o direito deles de andar, isso é uma opinião minha, até tem muitos passageiros que concordam comigo. Muitos vão ao médico, ao supermercado, isso é um direito deles, que a lei permite. Só que eu acho que deveria ser estabelecido um limite para não haver abuso. Por exemplo, o idoso tem um cartão,
ele tem o direito de, dentro de 24 horas, de ir e voltar. Na terceira vez, ele já pagaria. Então, seria justo para a empresa e seria justo para a pessoa. Então, são várias ideias. Mais um minuto, por favor. Então, eu acredito assim que nós que estamos em contato diretamente com as pessoas e vemos problemas que tem na empresa, a gente tem bastante coisinhas assim que talvez poderiam ser aproveitadas num edital, ou não sei como que o Godoy vai levar isso, né? E em relação também às linhas, os itinerários, por exemplo, a linha do Nova Assis é uma linha que tem mais passageiros, então, no caso, teria que estar passando com mais frequência o ônibus. Já a linha da rodoviária poderia ser um micro-ônibus, porque a frequência lá é menor. Então, tudo isso, essas ideias que o Godoy está procurando, consultando, não estou falando que assim, o que a gente vai falar tem que ser, mas nós funcionários, nós temos uma visão mais próxima da realidade, né? E até agradeço aí a oportunidade de estar falando. E a gente que é funcionário, os passageiros, a gente já não aguenta mais, a gente está sofrendo. Como que é o seu nome? Fernando, até para te esclarecer algumas situações. A dona Olinda é sobre Tá. Bom, então antes de eu te responder, eu vou responder a dona Olinda. Olha, é sabido e notório, e tanto que nós temos um número aí de notificações, mesmo após a rescisão, ainda que amigável com a empresa. Inclusive, eu estou com uma notificação em cima da minha mesa que eu estou encaminhando amanhã para a empresa por descumprimento do contrato. Então, o fato da linha não estar nos horários corretos, ou até mesmo nem correndo durante o dia, é uma irregularidade que a empresa está cometendo. Em relação aos pontos, por força de edital, e isso nós estamos mantendo no edital, é limite de 300 a 400 metros de distância de um ponto ao outro, né, para que a pessoa não tenha um percurso muito grande para fazer na hora de buscar o transporte coletivo. Em relação ao idoso, vou primeiro à questão trabalhista, né? O que o edital nos permite fiscalizar é quanto à regularidade da empresa em relação ao fundo de garantia. E isso a gente insistentemente pede para eles. Quanto ao atraso de pagamento, essas coisas, a gente, como gestor do contrato e fiscalizador, nós não temos competência legal de interferir. Caberia uma intervenção do sindicato ou até mesmo justiça trabalhista nesse caso. Em relação ao idoso que você colocou, o edital prevê que o idoso ele tem que ter o credenciamento pelo cartão eletrônico. É mais um item que a empresa não cumpre para ela não ser onerada na emissão desses cartões. Uma das exigências do novo edital é que já no primeiro dia de operação seja implantado a integração, com a permissão aí de transbordo de uma linha para outra até 1 hora com o mesmo bilhete. Isso a gente está exigindo, pelo menos nesse novo modelo de edital, a gente já quer implantar um novo sistema já com a integração, dando oportunidade para o usuário de ter o deslocamento para a cidade e o transbordo com a passagem única. Então, infelizmente, é mais um item que a empresa não vem cumprindo. Quanto a vocês darem a opinião, não só no dia de hoje, eu estou à disposição, o Luchini é proprietário de empresa na área de transporte, sempre estou recebendo ele lá, a gente colhe ideias aqui, porque isso é muito importante. A gente não consegue trabalhar apenas com os dados que a empresa nos fornece, até porque a gente não confia muito nos dados que nos são fornecidos por ela. Então, a gente busca também a opinião de quem usa o transporte. É sabido que a população que mais usa o transporte coletivo é a população do Complexo Prudenciana e Colinas. Então, ali a gente tem 2 linhas
muito bem traçadas ali para atender, inclusive, o novo bairro que já está sendo habitado agora, o Pacaembu. E o Nossa Senhora de Fátima. Fernando Henrique, depois, ao final da audiência, a gente gostaria de pegar o seu número de telefone para participar conosco das reuniões de estratégia, até se você tiver outros motoristas que também queiram participar, mas aí você fornece o seu telefone para nós, para que a gente possa entrar em contato com você e você participar das reuniões, então. Agora, quanto à sua segunda pergunta, se a nova empresa que ganhar a licitação vai contratar os motoristas, isso a gente não tem como saber. Mas é óbvio que a empresa que ganhar a licitação, você pode enviar o seu currículo para lá. E, né, se você já prestou o serviço, claro. Só uma perguntinha. Claro. A prefeitura, como ela concede o contrato de concessão para a empresa que opera o transporte, por exemplo, eu perguntei isso para o advogado, não sei se procede, mas o advogado, o ex-funcionário entrou com uma causa trabalhista contra a empresa. Se a empresa não pagar os direitos, a prefeitura, como concessora dessa e responsável pela concessão do transporte, ela pode ser processada como um órgão solidário. Então, ela teria que assumir a responsabilidade que a empresa não cumpriu. Poder, ela pode, só que nós já conseguimos comprovar judicialmente na Justiça do Trabalho que nós não tivemos culpa nessa prestação de má qualidade. Então, essa tese já foi acatada. Exatamente. Então, assim, nós não vamos ter que arcar com esse custo que nós não demos causa a isso. Quem deu foi a empresa, né? Então, quem vai ter que pagar esse prejuízo para vocês, trabalhadores, é a empresa. Então, até eles estavam comentando uma ideia de que a prefeitura só ia assinar esse rompimento de contrato amigável se eles fossem acertar todos os funcionários. Não sei se procede isso. Não, não procede. É mentira. Não está em edital. Obrigado, obrigada, Fernando Henrique. Se você puder aguardar o final para a gente pegar seu número. Isso, lá em cima, tá? Obrigada. Dona Silvia Nascimento. Boa noite, Dona Silvia. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Silvia, tenho 62 anos. E no dia 31 eu peguei a circular, aí na lombada o freio não pegou. Como fala? Não funcionou. Aí eu fui lá para cima. Aí bati a coluna. Até agora eu estou ruim. Aí eu fiquei deitada lá com dor. Aí no dia 1º eu fui no UPA. Aí me deram injeção, remédio, eu tomei, até agora não sarei. Passando mal. Hoje eu tive que tomar outra injeção. Estou conseguindo fazer nada. A senhora já procurou um advogado para tomar as providências para a senhora? Vou procurar. Isso, a medida que a senhora tem que tomar é procurar um advogado, ajuizar uma ação. Você está indo no advogado? Isso, a senhora ajuiza uma ação contra a empresa pela má prestação do serviço, né, que a senhora se acidentou durante o trajeto. E aí o advogado da senhora vai saber quais são as medidas judiciais que precisam ser tomadas. Ok? Infelizmente, a administração também está refém dessa empresa agora. Então, eu estou ruim mesmo da coluna. Fiquei com problema na coluna. Imagino. Obrigada, viu, Dona Silvia? Tá bom, é procurar o advogado. Isso. Por ele não... Tá bom. Dona Silvia, muito obrigado. Em relação a essa questão, e é recorrente esse tipo de reclamação da má prestação de serviço, principalmente na questão da manutenção dos ônibus, o DETRAN, que é o órgão estadual de trânsito e responsável pelas vistorias e habilitar veículos para circulação, uma das exigências que nós vamos estar fazendo no novo edital, que a frota, para operar o sistema, ela passe anualmente por uma vistoria por órgãos credenciados do DETRAN, além das nossas vistorias, para que a gente tenha a garantia de que esses veículos passam periodicamente por manutenções adequadas. Embora o edital prevê e que a gente peça até relatórios de manutenção, isso é muito vazio, né? Então, o novo modelo, a gente prevê
que, anualmente, a frota seja vistoriada pelo DETRAN. A partir do laudo de vistoria e aprovação do DETRAN, que é o órgão responsável por isso, nós iremos fazer a nossa também para poder liberar esses veículos para a circulação. Acredito que isso vai inibir a falta de manutenção que hoje... E é uma coisa muito peculiar, eu duvido que, se outra empresa vier a ganhar, vai manter a frota nas condições que essa mantém. É meu caso aqui. Então, esse é um cuidado que nós estamos tendo também para proteger a população. É meu caso, assim, que não tem ninguém, não tem... Nesse caso, a senhora teria que procurar um advogado. Não dá tempo, vou procurar, então. Tá bom? Porque eu não estou conseguindo... Deus me livre. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Márcio Fiuza de Andrade. Maria, desculpa. A Márcia. Desculpa, Márcia. Boa noite. Boa noite. Eu uso frequentemente, né, eu trabalho no IANSP, eu uso todos os dias o transporte, né, está muito complicado realmente. Eles falham, né, porque se quebra não tem outro para pôr no lugar, não tem outro, às vezes, para colocar no lugar, né, então já é difícil de hora em hora e às vezes ainda fica de 2 horas, né, porque daí se quebrou uma e não vem, fica 2 horas. Já aconteceu de eu chegar 1 hora atrasada no serviço por causa disso. Aí chego lá, o chefe nem acredita muito, a gente bate cartão, eu tenho que compensar essas horas. Se for minutos também, eu tenho que pagar. Se passar muitos minutos no mesmo mês, eu tenho que pagar 1 hora inteira. Sabe, é muito complicado, né? Então, tem muitos problemas, assim, eu acho que tem que melhorar muito isso, que é muito difícil para a gente. Fica muito difícil mesmo. Outra coisa que eu acho, alguns itinerários. Eu moro na Vila Cláudia. Ele passa ali por trás ali do DR, umas ruas muito estreitas, as pessoas param os carros dos 2 lados da rua, muitas vezes o ônibus não consegue passar, tem que ficar buzinando para vir alguém tirar um dos carros para ele poder passar. Então, eu acho que, sei lá, ali, não sei, eu acho que deveria nem passar ali, porque é muito difícil mesmo ali, sabe? Fica mais demorada a linha, né? Não consegue fazer no horário, né, porque é muito complicado. Ali atrás do Cajarana também é outra complicação, né? Ali o que tem de carro estacionado é algo também impressionante. Então, né, e as outras coisas as pessoas já falaram, né, que os ônibus muito ruins, sem freio, acaba combustível. Nós viemos em um agora, que ele entrou num posto de combustível com a gente dentro para colocar combustível no meio do trajeto. Quer dizer, é algo assim. Nunca na minha vida, eu tenho 61 anos, nunca morava em São Paulo, vim para cá em 2000, nunca eu vi isso na minha vida, primeira vez. Coisa mais... Mais 1 minuto? Hã? Pronto, mais 1 minuto. Para ele entrar, tudo bem. Para ele sair, ele teve que dar ré na avenida, quer dizer, a gente fica apreensivo, é difícil, né? Muito complicado. Então, tem muitas coisas. Estourou o pneu também no trajeto, sorte que era numa subida, pneu da frente, do lado do motorista. Quer dizer, as pessoas todas assustaram, virou uma gritaria dentro do ônibus. É uma confusão, né? Daí a gente ficou 1 hora sentada na rua, né? Esperando o outro vir para a gente poder ir para casa. Então, são muitas coisas assim que está realmente insustentável, né? Ok, dona Márcia. Muito obrigada. Obrigada. Vou passar o Godoy para ele esclarecer para a senhora. Bom, dona Márcia, em relação aos itinerários, a gente teve o cuidado de dentro do que a gente está planejando, andar, fazer estimativa do tempo, da distância percorrida, e a gente está buscando vias que possam oferecer uma mobilidade ao veículo com segurança. E aquilo que eu falo para a senhora, a intenção nossa é que essas linhas se interliguem, propiciando o usuário essa mobilidade, essa troca de ônibus, esse transbordo de ônibus, e faça seu deslocamento de forma mais tranquila e segura dentro do que a gente pensa. Obviamente que o que se vê hoje não corresponde com o que está no edital. A empresa que hoje presta o serviço, ela não está cumprindo com o que determina o edital. Até para que ela, numa tentativa de ter o menos prejuízo possível, né?
Então, esse é um cuidado que nós estamos tendo também. Nós estamos praticamente com os itinerários já fechados. Vamos fazer acolher algumas sugestões ainda, como no dia de hoje, com a participação aí de alguns profissionais. Mas eu acredito que não vai fugir muito daquilo que a gente já traçou. Hoje o Luquini esteve lá, teve a oportunidade de olhar no que a gente pensou e buscar o máximo de conforto e eficiência possível no transporte coletivo para o usuário. Tá? Muito obrigada. Senhor Pablo, por favor, 2 minutos. 2 minutos, prorrogado por mais um. Bom, boa noite a todos. Gostaria de aproveitar a presença do prefeito, a presença da mesa do Godoy, que é efetivo da nossa prefeitura, e fazer uma sugestão em relação às audiências. 3 minutos, senhor prefeito, é muito pouco. Ou eu venho aqui e tiro dúvidas que não são só minhas, são da população também, sobre o transporte coletivo, ou eu faço sugestão. Então, sempre que houver a explanação de um funcionário da prefeitura ou do próprio prefeito, que se abra um momento, antes de se abrir para as inscrições, em que a gente possa tirar essas dúvidas, até para poder vir aqui e não gastar o tempo da gente à toa, fazendo sugestões que, de repente, não cabem, né? Bom, mas antes de colocar as minhas sugestões ou esclarecer algumas dúvidas, eu observo que parece que a prefeitura ela se posiciona aqui como uma advogada da empresa. Ela não está aqui representando a população. Olha o que essa empresa está fazendo com a nossa população. É gente se acidentando dentro dos ônibus, é funcionário, assistente, trabalhador que não está recebendo salário em dia, não está tendo o FGTS depositado. E a minha indignação não é com vocês, é uma indignação de quem participou de todas as audiências sobre transporte coletivo que vem sendo realizado desde 2014, tanto do Poder Executivo, tanto convocado pelo Poder Executivo, quanto pelo Poder Legislativo. E a gente não vê mudança. Por exemplo, quando o nosso secretário falou, ele falou que nós estamos nos esforçando para cumprir o contrato. Mas espera aí, quem tem que cumprir o contrato é a prefeitura ou é a empresa? A empresa, desde o início, não é de ontem, não é dessa gestão, é desde que ela assumiu. Desde o primeiro dia, ela não cumpre o contrato. Ela vem empurrando com a barriga. Ou seja, por que eles merecem uma solução amigável? Se coloquem no lugar da empresa. E se fosse a prefeitura que não respeitasse Só um minutinho o contrato? que está sendo televisionado, precisa acender a luz para o senhor falar mais 1 minuto. Pode falar. Se coloquem no lugar, já que vocês não conseguem se colocar no lugar da população, se coloquem no lugar da empresa. E se vocês não estivessem cumprindo o contrato? Eu aposto que não haveria solução amigável, que a prefeitura estaria sendo acionada para poder cumprir o contrato. E aí fica nesse lenga-lenga, é preciso... O próprio secretário falou, não é um serviço essencial? Processa essa empresa. Faz ela indenizar a população assisense. Vai empurrar com a barriga até quando? O ônibus está ficando sem freio, o ônibus está quebrando no meio da rua. O maior termômetro que a gente tem hoje é o Facebook. Está lá. Cidadã que perdeu a consulta no oftalmologista, esperou 6 meses e perdeu a consulta por causa do transporte público. Peraí, Godoy. O secretário falou que o transporte coletivo já é subsidiado. Ô, Pablo, só um minutinho que o seu microfone está desligado, porque cada pessoa tem 2 minutos, prorrogável por mais 1. Se eu der mais tempo para você, eu vou ser injusta com as outras pessoas que também queriam falar mais. Então, eu vou dar o tempo para o Godoy poder responder a sua pergunta. Ao final, o senhor pode falar para que não seja tão desrespeitoso com as outras pessoas, por favor? Deixa ele responder para você. Pablo, você me permite? Como eu gostaria que a gente pudesse agir assim. A doutora pode ser mais incisiva comigo. A administração pública, ela é escrava da legislação. Ela só pode fazer aquilo que a legislação permite que ela faça. Existe uma coisa no direito, embora eu não seja advogado,
que é a ampla defesa e o contraditório. Mesmo a empresa não cumprindo o edital, mesmo ela sendo notificada a cumprir, e mesmo ela passando por uma possível penalidade, ela tem o direito de se defender e pode, inclusive, ingressar na justiça reclamando o seu direito contra o poder público. É uma questão legal bastante complicada. E eu concordo muito com você. Isso não é uma realidade da Prefeitura de Assis, não, viu? Isso é a nível de Brasil, talvez por isso a gente vive essa burocratização no meio público, que eu também não concordo, mas, infelizmente, nós somos engessados a isso e temos que cumprir os ritos legais. Um exemplo é essa etapa aqui, para que a gente possa, no momento oportuno, lançar o novo edital. Uma situação que você coloca em relação à necessidade de prestar um serviço de boa qualidade, como se nós fôssemos advogados da empresa, são uma faca de dois gumes. Eu não concordo com o modelo vigente. Ele não corresponde à nossa realidade, o edital. E a obrigação de fazer é do município. O município ele pode fazer por meios próprios ou por processo licitatório. Se você penaliza essa empresa, e no momento oportuno isso vai ocorrer, se você rompe unilateralmente esse contrato e expulsa essa empresa daqui, ou você tem uma segunda empresa para prestar o serviço a nível emergencial, ou você faz isso por meios próprios. Nós não encontramos nenhuma das duas formas para poder fazer. E o município e a população não pode ficar sem esse serviço. Você imagina, por exemplo, numa segunda-feira, Assis não tem coletivo mais rodando. A empresa pegou e foi embora. Tá? O Ministério Público vai acionar o prefeito, no máximo 48 horas para o prefeito resolver isso. Então, é uma situação que vem se arrastando há anos, e que a gente está tentando, nesse novo trabalho, trazer um modelo de edital mais próximo da nossa realidade. Tá? E isso só não é suficiente. Isso só não é suficiente. Nós estamos vivendo uma crise nacional na área de transporte. Isso é notório, como você colocou. Inclusive, eu trouxe aqui notícias da cidade de Araçatuba, que não teve adesão no processo licitatório do dia 9, não teve participantes, e um dos motivos é a gratuidade, sem subsídio. Eu queria deixar claro que nós não somos contra a gratuidade, não é isso. É que, infelizmente, a prefeitura não tem poder de punch para subsidiar. Então, ou seja, o empresário transporta de graça, tá? Isso entra no custo operacional da empresa, isso eleva o IPK do ônibus, que é o quilômetro rodado, né, com passageiro, né, e o empresário paga a conta do gratuito. Tá? Então, a gente está buscando trazer um modelo de edital mais próximo da nossa realidade, mais otimizado. Uma das coisas que a gente pretende prever no edital é a flexibilidade das alterações das linhas, sempre que se demonstrar por dados a necessidade, ou de diminuir, ou de suprimir, ou de expandi-la. Não ter um edital engessado, você está entendendo? Como nós temos hoje, no modelo de hoje. É um desafio muito grande. Nós temos um problema peculiar em Assis, que a maioria das empresas não fornece vale transporte para o funcionário. Você está entendendo? Não existe uma fomentação ao uso do transporte coletivo no município de Assis. Eu, como profissional de trânsito, eu falo para você, 1/3 da nossa frota é constituído de motocicleta. Tá? É um dos maiores índices no país. Isso é a busca pela individualização do transporte, pelo histórico de má prestação do serviço do transporte coletivo lá no passado. Tá? O reflexo disso é,
um número exagerado de acidentes com grandes gravidades, porque a motocicleta não oferece nenhum tipo de proteção para o indivíduo. Então, são consequências de uma má gestão no passado e de várias prestações de serviços inadequadas. Da onde que surgiu o serviço mototáxi? Como que surgiu? É da ineficiência do transporte coletivo. E hoje ele é um concorrente desleal ao prestador de serviço do transporte coletivo urbano. Então, são várias situações que, em uma única gestão, ou até mesmo em 4 anos, você não consegue corrigir. São situações políticas. Né? Hoje nós temos 13 leis de gratuidades no nosso município, né? E nessa gestão, acompanhando desde 2005 todos os problemas dessa empresa, a nossa comissão, em 8 meses, concluiu um trabalho sugerindo a ruptura do contrato. Essa morosidade, ela é dada por uma questão legal, a ampla defesa e o contraditório. E por ser administração pública, nós só podemos agir dentro do que a lei permite que a gente faça. Um exemplo do que o funcionário disse lá. Eu, como gestor do contrato e fiscalizador, não posso intervir na questão trabalhista. Você está entendendo? Então, são situações que a gente pode até se comover, se sensibilizar, mas não podemos agir. Eu, pessoalmente, numa visita no terminal, formalizei uma denúncia ao Ministério Público Federal do Trabalho pelo que eu vi nas condições que eles trabalhavam lá. Mas eu fiz isso não como órgão de trânsito, eu fiz isso como funcionário público. Diante de algumas irregularidades, eu encaminhei ao órgão competente que viesse fazer sua fiscalização. Se a empresa que detém a concessão hoje na cidade... É que você está sem som. Ô, Pablo, a gente pode fazer o seguinte, como nós vamos pegar o celular do Fernando Henrique, você podia também deixar o seu para nós, para você participar junto com a gente nessa discussão? Eu gostaria até de dizer para você que eu, como funcionário público, sempre recebo todos que me procuram lá. Sempre. Nunca, só colocar para você que talvez nem sempre na audiência pública seja o único local, o momento onde você possa se manifestar e ter as suas sugestões acolhidas. Site da Transparência, Departamento Municipal de Trânsito, e-mail, eu estou à disposição. E até, se você for lá, mostro para você o nosso trabalho, o que desenvolvemos. A gestão foi da gestão passada. Se você me reenviar esse documento, ele deve ter sumido. Ele não tramitou. Não, peraí. Não. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a gestão do atual prefeito, ela começou em 2017. 2016, essa equipe não responde por isso. Quem recebeu, arquivou e não deu andamento. Ou seja, a tramitação dele sumiu. Alguém que recebeu, que não te respondeu, arquivou. Vai ter que alguém procurar esse documento, desarquivar e pôr ele para rodar. Se você reenviar, isso vai chegar nas nossas mãos e nós vamos te responder. Hoje existe, inclusive, o site da Transparência, que é uma ferramenta para isso. Fazendo favor, então, Pablo, ao final a gente vai pegar o seu contato para que você possa, junto com o Fernando Henrique, participar das próximas discussões. Quanto ao seu protocolo, você pode reencaminhar esse protocolo, porque realmente, se foi em 2016, nós não temos o acompanhamento deste protocolo feito por você, mas você provavelmente deve ter uma cópia disso. Por favor, protocole de novo na prefeitura para que a gente possa responder para você. Depende do seu pedido, Pablo. Eu vou pedir, então, para que você se sente, para que as outras pessoas possam também participar, porque ainda tem uma lista de pessoas que querendo participar, tá bom? Todos estamos à sua disposição. Obrigada, Pablo. Obrigada.
Você está sem som, Pablo. Você está sem som. Gente, eu gostaria de justificar a ausência do presidente da Câmara, Eduardo de Camargo Neto, que informou a sua impossibilidade de comparecimento hoje aqui na audiência pública para a discussão do projeto básico visando a concessão de transporte coletivo urbano no município, em razão de compromissos inadiável anteriormente assumido. E ele diz que, diante da impossibilidade de comparecimento, ele comunica que o vereador presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre Cobra Vencio, irá representá-lo nessa sessão. Justifico também a ausência do vereador Timba, que foi um pedido encaminhado pelo também vereador Alexandre Cobra Vencio. Agradeço aqui a presença dos secretários da Cultura, o secretário de Esportes, o prefeito já tinha agradecido a presença, o secretário de Governo, ao vereador André Borracha, obrigado pela presença de todos e as demais autoridades que se façam aqui presentes. O próximo a fazer uso da palavra por 2 minutos, prorrogável por mais um, é o Alexandre Cachorrão. Boa noite à mesa, boa noite a todos que estão participando aqui, que estão nos acompanhando também pelas mídias. Todos sabem o que o município está passando com esta empresa. Neste momento que estamos aqui, com certeza, algumas pessoas estão passando em apuros com esta empresa. Mas acho que, em tempo, o Poder Executivo está se mobilizando, acho importante este debate para que algo seja feito. Acho que, a propósito disso, vocês estão promovendo esse debate de grande importância, que a população clama por essa melhora. Em, acho que 2, 3 minutos, não daria tempo para falar de vários pontos, acho que nós teremos aí outras oportunidades, mas eu gostaria de pedir para vocês fazer uma reflexão com relação a gratuidade de idosos entre 60 e 65 anos. A Constituição Federal diz que os municípios poderão legislar, ele coloca 65 anos, mas os municípios podem legislar até 60 anos. O Estatuto do Idoso coloca como 60 anos. Isso foi um debate, foi uma conquista muito grande da população, porque existe uma legislação nesta Casa de Leis, que inclusive é de minha autoria, juntamente com o vereador Arlindo, na época aprovado por todos os vereadores, fruto de um grande debate com a população. Isso é uma conquista muito grande das pessoas dessa faixa de idade. Inclusive, a dona Olinda, que está aqui, tem 62 anos, a dona Silvia, que está aqui, 61, vai fazer 62 anos, e não se cobra a passagem delas. Foi uma conquista, não só de vocês duas, mas de toda a população de Assis, como a própria dona Olinda disse, que dona Márcia, né? É um recurso que elas podem estar comprando um pão, comprando uma verdura. É uma conquista muito importante da população, fruto do quê? Fruto do debate do Conselho do Idoso do município de Assis, fruto de um debate com a Comissão dos Idosos do município de Assis. Nós debatemos muito, nós recebemos as pessoas, recebemos aqui na Câmara reclamações, e nós tivemos a oportunidade de fazer esse projeto. Mais um minuto. Tivemos a oportunidade de fazer esse projeto de lei, o prefeito na época entendeu essa necessidade, foi sensível com essa situação, e eu gostaria que vocês analisassem com carinho, prefeito, departamento de trânsito, os secretários, analisem com carinho, porque essa conquista que a população foi um trabalho muito árduo, e eu acho que não seria interessante que essas pessoas perdessem essa conquista. Então, eu deixo aqui essa reflexão para que vocês possam analisar, refletir sobre esse assunto. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Alexandre. Alexandre, em relação a isso, eu gostaria de deixar claro que a nossa explanação não é revogar direito, pelo contrário. Eu acho que é uma conquista, é um avanço. Ninguém aqui se discute revogar esse direito, né? A gente vai tentar buscar alternativas ao longo da gestão
de buscar meios de tentar subsidiar essa faixa, de não só o idoso, como os demais gratuidade. Porque essa conta fica só para o empresário. Você está entendendo? E isso reflete diretamente no fechamento da conta dele. Isso é uma coisa que nós já constatamos no passado, não é uma situação que essa empresa está vivendo, né? Eu tive cuidado de trazer essa questão de Araçatuba, outros municípios também sofrem com isso, grandes capitais. Existe uma grande discussão jurídica ao entorno disso, provocada por empresários do meio, que se discute essa questão da gratuidade. O problema não é o avanço que a lei promove em garantir direito. O problema é quem paga essa conta, né? Então, é esse mecanismo que a gente quer encontrar. Eu sou totalmente favorável a isso, mas a gente tem que buscar uma forma de normatizar isso, de compensar isso para o empresário que vier explorar o transporte. Apenas isso. E vamos precisar da Câmara nesse momento. Quando a gente encontrar uma forma de subsidiar essa questão, nós vamos precisar debater isso na casa, e é importante que os vereadores, desde já, tenham essa consciência, porque não é uma realidade de Assis. Outros municípios sofrem com isso, a exemplo de Araçatuba, que teve o processo licitatório frustrado, e o que não atraiu foi justamente a questão dos 60 anos. Não subsidiado, deixar claro, 60 anos não subsidiado. Aqui ninguém pensa em revogar a lei, mas a gente procura tentar encontrar uma forma de, no futuro, talvez não muito distante, uma forma de subsidiar isso. Sim. Tranquilo. O vereador Reinaldo da Cremos também justifica a ausência dele, por motivos de saúde não pôde comparecer e está justificando a ausência dele. Eu abro a palavra, então, para o senhor José André, para fazer uso da palavra, por 2 minutos, prorrogável por mais 1. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos, principalmente as autoridades, tá aí, seu prefeito municipal e outras autoridades. E eu tenho apenas a reclamar com respeito aos horários, porque eu, como presidente das associações de moradores, representante dentro do CONDEMA, dentro do CONDURBO, de todas as associações, eu sou obrigado a falar alguma coisa com respeito a isso aí, porque tenho recebido muitas reclamações da nossa população, principalmente o nosso pessoal aqui, por exemplo, do Jardim Paraná, aqui é Vila Rodrigues, Santa Rita, Abenezer, Vila Santana, nós temos um problema sério para ir até o posto de saúde, que é lá embaixo no Jardim Paraná, leva-se uma hora, coisa que a gente fazia dentro de 5 minutos, hoje tem que levar 1 hora para fazer isso aí. Os trabalhadores, que têm vários horários de trabalho, estão sentindo esse problema. Às vezes, aquele que pega 9 horas em serviço, é obrigado a sair de casa 7 horas, porque senão não pega o horário dos ônibus. Lá no Parque Universitário, há o mesmo problema com essa mudança que houve desses horários, que antigamente os horários eram de 20 em 20, né? Hoje passou para meia hora, 40 minutos, 1 hora. Então, essa empresa está tirando os ônibus da linha, né? Por exemplo, a semana passada, ficou 3 horas sem passar um ônibus que fosse lá para Assis 3. Nós estávamos na caixa e ficamos ali esperando o ônibus, aí o dono do churrasquinho que tem ali, falou, olha, desde cedo não passou nenhum ônibus até agora para o Jardim Paraná. Ficamos até 11 horas esperando o ônibus, não passava. Então, hoje, por exemplo, hoje não teve linha para a Inocópio. Só um minutinho. Mais 1 minuto.
estavam pedindo recurso para a gente para poder pagar ônibus, táxi, para poder ir para o serviço, porque não tinha ônibus hoje na parte da manhã. Até 11 horas não tinha ônibus lá para o Inocop, que é um bairro que tem muitos trabalhadores, senhoras que trabalham naquela região do Jardim Europa. Então, não tinha ônibus. Então, isso é que tem que tomar as providências, certo? Voltar os horários, quem for as empresas, que for a concorrente, ou ter horário certinho, para poder... Porque o trabalhador procura esses ônibus, as senhoras, principalmente as senhoras que... de todas essas vilas aí, então eles procuram a gente, porque sabemos que nós representamos essas associações, então a gente tem que ser procurado, e eu quero que volte a ter esse apreço a esses trabalhadores, certo? Agora, com referência à lei, conforme o rapaz citou aqui, da mudança, às vezes eu sinto que eu sou até um pouco culpado, porque em 73, quando nós votamos essa lei, nós erramos de não deixar a mulher com 60 anos. Colocamos igual para todos. Né? E tem a empregada doméstica que tinha o direito de 20% de desconto. Seu José, findou o período do senhor. Obrigada pelas suas considerações. Obrigada, boa noite. Obrigada. Senhor Ângelo Gianazzi. Boa noite, seu Ângelo. O senhor tem 2 minutos. Boa noite. Boa noite para a mesa e boa noite para a plateia. Eu sou o Ângelo Gianazzi, como o menino falou aqui, né? Eu sou o presidente da associação da Vila Cláudia. Estou aqui falando em nome da comunidade, né? E também que a gente podia falar, o pessoal já falou tudo aí que acontece, a gente passa, a nossa região ela passa também por esses mesmos problemas, né? Principalmente no agendamento de médico lá do AME e da localização do transporte dos usuários, principalmente dos idosos, em relação a resgate de medicamentos pela farmácia popular, né? Muito longe, e você procurou a circular você procura a circular da Vila Operária, não tem transporte para você ir até lá para pegar o medicamento. Quando acontece de você chegar lá na Davi Passarinho para pegar lá, não, na Pascoal Santilli também, para pegar o remédio, chegar lá você não tem transporte no horário para se locomover até a outra localidade. Bom, esse problema da circular, isso aí já nasceu com problema, né? Já veio, na outra administração, já veio uns ônibus totalmente sucateados. Você olhava na placa dos ônibus, era um do Rio de Janeiro, o outro de Santo André, outro não sei de onde, a frota totalmente sucateada. Então, essa linha já veio morta para si, né? Foi falta de uma investigação mais acentuada da administração anterior, que foi empurrando com a barriga, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um prefeito aí que está tomando as providências necessárias, não só no assunto do transporte, como também da coletividade toda, né? Tapa de buraco também influi muito no transporte urbano também, né? Está sendo tomada providência. E reclamação. Obrigada, seu Ângelo. O senhor quer falar mais um minutinho? Ainda tem mais 1 minuto, pode ser? Então, prorrogável por mais um? Mais um? Tá, pode falar. Pode. Eu agradeço, né, a oportunidade e também comunicar que amanhã o senhor prefeito vai até o meu bairro lá para tratar de uns assuntos da área de esporte, né, junto com o senhor secretário de esporte, e a gente está aguardando a presença. 4 horas, né? Obrigado. Obrigada, seu Ângelo. Boa noite. Só as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero ter sido o mais claro possível. Gostaria de reforçar para você que, nesse momento, o edital não está exposto, o novo edital. O modelo é praticamente o mesmo, algumas alterações oportunas para a realidade do nosso município, mas ele está em fase de construção. Será encaminhado para a Câmara Municipal, aberto a sugestões dos vereadores, aprovação, e na audiência pública que a Câmara vai promover, vai ser explanado para a população. Nesse momento, nós procuramos atender
e acolher algumas sugestões para que a gente possa inserir no fechamento do edital. Só por isso que ele não está exposto. Tá? Vai haver uma segunda audiência, que a Câmara provavelmente vai promover para explanar os novos traçados de itinerários e o que a gente pretende com o edital, modelo que a gente pretende implantar em Assis. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Obrigada, Godoy. Dando seguimento aos trabalhos, então, abro a palavra para o prefeito, na qualidade de expositor aqui da nossa audiência pública, para que ele faça, então, as considerações que entender pertinente. Primeiramente, eu quero desejar boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos secretários que estão presidindo essa audiência pública, Clóvis, Marina, Fábio. Cumprimentar as lideranças de bairros, de comunidades, empresários, população aqui presente. E quero aqui usar esse microfone para solidarizar com o usuário do transporte coletivo da cidade de Assis. Se nós, no passado, dizíamos o problema era dos outros, agora o problema é nosso. O legado é dos outros, o problema é nosso. Nós temos que encarar isso de frente, né, e encontrar soluções. Quando nós deparamos nas redes sociais, pessoas simples, pessoas humildes que necessitam do transporte, reclamando, muitas vezes deixa a gente realmente muito triste. Não a mim, mas a nós, nosso diretor de trânsito, que é sensível, conhece a realidade. E quando nós deparamos também com matérias atacando o poder público, atacando o nosso governo, também a gente vê com tristeza. Quando nós fazemos uma audiência pública dessa, que era para promover um amplo debate com a sociedade, com os usuários, com o legislativo, nós deparamos aqui com pouquíssimas pessoas para fazer esse debate. Quando nós propusemos fazer esse debate nessa casa, encontramos aqui com o vereador Alexandre, com o vereador André Borracha. Infelizmente, as pessoas cobram muito, mas a participação é pouca. É importante uma participação. É importante a presença do usuário. E nós fizemos a nossa parte. Uma ampla divulgação, uma ampla cobertura nas redes sociais. E quando nós deparamos aqui com pessoas preocupadas, mas, infelizmente, as pessoas esperam decisões, né, do poder público, do poder central, que é o poder executivo. Estamos diante de um legado que não é nosso, do edital que foi feito lá atrás, que venderam de forma errada, que a empresa assumiu, e estamos pagando um preço muito alto. Aí, muitas vezes, você depara com um cidadão que diz, poxa, mas ô prefeito, o que você tem feito? Ô secretário, o que você tem feito? Ô diretor de trânsito. O Godoy, de forma sábia, de forma inteligente, explicou exatamente o trâmite, o rito a qual nós estamos fazendo nessa Casa de Direito. Respeitando todos os direitos de livre, inclusive de defesa. Isso nós estamos fazendo, é um trâmite. Ninguém tomou nenhuma medida arbitrária. Não vamos tomar, porque há um rito a ser cumprido. Mas estamos pagando um preço. Não tem problema, é o preço que o poder público paga, é o preço que o prefeito paga, é o preço que a administração paga. Mas as pessoas têm que ter sensibilidade, têm que ter capacidade de enxergar, né, a situação em que nós herdamos. Hoje, nós temos uma compreensão clara, e estamos prestes a resolver esse problema. Mas vamos fazer aqui uma análise e uma grande reflexão. Saiu a semana passada na UOL, Folha de São Paulo. Prefeitura de São Paulo vai gastar R$1 bilhão em subsídio para manter o transporte coletivo. O Godoy leu aqui, a Prefeitura de Araçatuba não conseguiu viabilizar uma licitação, deu deserta. Nós temos acompanhado em Curitiba o transporte coletivo também totalmente
com problemas. Por que eu estou chamando a atenção de vocês, inclusive telespectadores que estão em casa assistindo a TV Câmara, através do canal 63.1, né? É necessário nós sabermos como que nós vamos tratar esse assunto. O Poder Executivo tem dinheiro para subsidiar? Ou o empresário vai subsidiar? Claro que não. O empresário vem para ganhar dinheiro. E precisa ter lucro, porque senão não paga o imposto, não paga os seus investimentos. O empresário precisa ter lucro. Mas, de outra ponta, tem o usuário que precisa de um sistema de transporte eficiente, moderno, ágil, e cobra. Esse é o contraponto. É nesse momento que entra o Poder Executivo. É nesse momento que entra o Poder Legislativo como parceiro de uma análise mais fria, de uma análise mais calma, mais tranquila, para nós termos uma visão macro do problema do transporte coletivo na cidade de Assis. O empresário precisa ganhar dinheiro e o usuário precisa de transporte de boa qualidade no horário certo. E nós precisamos fazer essa ponte. E nós não temos dinheiro para subsidiar. O Poder Executivo local não tem dinheiro para subsidiar, como São Paulo subsidia 1 bilhão de reais. E daí? É nesse ponto, você, usuário, vocês que estão aqui, que façam uma análise, façam uma reflexão. Ninguém vai tirar direito de ninguém, mas alguém vai pagar o benefício do outro. É claro. De que forma? Aumentando o valor da passagem. Se tem uma gama de usuários que tem passe livre, alguém vai pagar. É o velho ditado que do couro sai a correia. É claro, porque se o poder público não tem dinheiro para subsidiar R$1, por exemplo, por passagem, o usuário vai ter que pagar uma tarifa maior, né? Como, por exemplo, Araçatuba deu deserta, por quê? Porque o empresário não viu viabilidade sequer de empatar o seu investimento. Em Assis, a situação que está, se ele for embora amanhã, como nós vamos fazer? Nós temos ônibus, nós temos uma frota para bancar e fazer esse transporte, nós temos condições de ter uma estrutura para montar, para amanhã atender. Então, respeitando os ritos, analisando o usuário e sendo sensível com o usuário, é ele que está na ponta, é ele que sofre, é ele que conclama, e que nós estamos solidários, gente. Mas, infelizmente, nós temos que respeitar isso. Mas temos que respeitar também o direito do empresário de ter lucro, porque não existe atividade econômica no mundo sem lucro. E o transporte coletivo também é uma das atividades que tem lucro. Então, gente, aqui será remetido esse projeto para a Câmara Municipal. Com certeza os vereadores estão atentos a isso, eles estão na frente, nas comunidades, nos bairros, todos os dias, vendo o sofrimento da nossa população, né? Farão aqui uma ampla discussão sobre esse assunto, e nós queremos a Câmara como um grande parceiro, como sempre foi, em todos os outros projetos que nós aqui remetemos, para resolver esse imbróglio, que esse imbróglio não foi nós que criamos, esse legado não foi nós que criamos, nós herdamos esse legado, mas temos coragem de fazer enfrentamentos e o Poder Legislativo ser parceiro para que a gente possa encontrar melhores caminhos, melhores meios para aliviar o sofrimento do usuário, mas também de dar rentabilidade a quem vem para cá fazer investimento. Caso contrário, ninguém vem. E nós vamos resolver isso de que forma? Então, gente, agradeço aqui a presença de vocês, dos telespectadores, dos componentes da mesa que está conduzindo essa audiência pública, mas lamentar um assunto tão importante, e não temos um debate mais acirrado, um debate mais forte, né? Um debate mais propositivo. Muitas vezes as pessoas preferem ficar atrás de um Facebook criticando do que vir exatamente aqui dar a sua colaboração. Então, agradeço, muito obrigado a vocês. Obrigada, prefeito. Obrigada a todos e obrigado pela presença e boa noite a todos. E aguardamos, então, o envio do processo de licitação aqui para essa Casa de Leis, para que os vereadores, então, possam dar continuidade aos trabalhos.
Então, declaro encerrada a sessão de audiência pública e obrigada. Boa noite a todos.